Saara, muitas vezes reconhecido apenas como um vasto deserto árido, na realidade, figura como um dos locais mais enigmáticos e fascinantes do nosso planeta. Sob suas dunas extensas e céus amplos, esconde-se um reservatório de segredos ocultos e narrativas esquecidas. Diferentemente da percepção comum de ser uma extensão de areia invariável, o Saara é um espaço de constante transformação e notável diversidade, revelando ocasionalmente descobertas intrigantes e surpreendentes, desde o olho do Saara até um dinossauro com face de bulldog. Eis as 8 revelações mais enigmáticas no deserto do Saara. Fóssil de baleia de 40 milhões de anos. No Vale de Wadi al-Hitan, também conhecido como o Vale das Baleias, os pesquisadores descobriram algo impressionante: o fóssil de uma baleia ancestral que está revolucionando nossa compreensão sobre a evolução no mundo marinho. Este local, classificado como Patrimônio Mundial pela Unesco, situado no deserto ocidental do Egito, um dia foi parte do antigo oceano de Tétis, e hoje está revelando segredos de milhões de anos atrás. O fóssil pertence ao Basilosaurus, uma espécie de baleia que já não existe mais. Apesar de ter parentesco com as baleias atuais, este fóssil é verdadeiramente intrigante. O que torna essa descoberta excepcional é a sua idade estimada em mais de 40 milhões de anos e a presença de membros posteriores. Esses membros são uma característica que não encontramos nas baleias modernas, representando um elo concreto em sua jornada evolutiva, desde ambientes terrestres até o mar. É um pouco difícil imaginar baleias de 4 patas nos dias de hoje, mas no passado, essas criaturas realmente existiram. Portanto, a descoberta desse fóssil de baleia é uma peça vital no quebra-cabeça da história da vida na Terra. Ela nos revela o momento em que as baleias fizeram a transição de seres terrestres para os majestosos habitantes marinhos que conhecemos atualmente. Os membros posteriores dessa baleia ancestral nos proporcionam um vislumbre fascinante dessa fase de mudança. O Vale das Baleias, rico em restos fossilizados, nos oferece um retrato vívido de um mundo aquático antigo, bastante diferente da paisagem desértica que vemos hoje. Esses fósseis não são apenas fragmentos de ossos, eles são testemunhos de como a evolução aconteceu mesmo em meio ao deserto. Você está pronto para descobrir os segredos por trás do sucesso no YouTube? Imagine aprender estratégias comprovadas que geraram mais de R$10 mil em receita no meu primeiro mês monetizado. Tudo isso sem a necessidade de aparecer na frente das câmeras. Então, não perca tempo. Clique agora no link da descrição e junte-se a centenas de pessoas que já estão conquistando resultados surpreendentes. Gravuras de girafas estimadas em cerca de 10 mil anos. Essas inscrições não são só rabiscos em rochas, são detalhadas e habilidosamente feitas, mostrando que as pessoas que habitavam o Saara milhares de anos atrás eram observadoras atentas do ambiente ao redor delas. As representações de girafas, algumas com vários metros de altura, são testemunhos de tempos antigos, narrando histórias sobre a vida e o cotidiano de seus criadores. Mas por que girafas? Você deve estar se perguntando. Afinal, esses animais não são tão comuns no Saara atualmente. Bem, pode ser o cenário agora, mas as coisas eram bem diferentes há muito tempo, milhares de anos atrás. O Saara era um local mais verde e acolhedor, onde girafas e outros animais selvagens perambulavam livremente. Essas inscrições são evidências disso, mostrando um Saara que já foi um verdadeiro oásis de vida. A descoberta dessas antigas obras de arte tem significância por diversas razões. Em primeiro lugar, elas nos oferecem um vislumbre da cultura pré-histórica do Saara. As inscrições sugerem que as pessoas que as fizeram tinham habilidades artísticas e uma relação profunda com os animais que compartilhavam o ambiente. Em segundo lugar, essas representações de girafas são peças fundamentais para entender a história climática do Saara. Elas nos ajudam a confirmar que a região passou por transformações ambientais significativas, mudando de um local rico em vida animal e vegetação exuberante para o deserto árido que conhecemos hoje. Portanto, essas inscrições antigas vão além de simples imagens em pedra. Lago Gigante. Nas vastas extensões arenosas do deserto do Saara, os cientistas fizeram uma descoberta que pode mudar nossa visão dessa paisagem icônica. Quem poderia imaginar que sob o mar de dunas estivessem os vastos vestígios de um antigo megalago? Essa descoberta revela um passado em que o Saara era muito mais do que o deserto que conhecemos hoje. Este antigo megalago, estimado em ter existido milhares de anos atrás, não era um lago pequeno. Acredita-se que tenha coberto uma área do tamanho de alguns dos maiores lagos do mundo atualmente. Essa descoberta se soma a um crescente corpo de evidências que sugerem que o Saara, agora um símbolo de aridez e desolação,
já foi uma região de pântanos prósperos. As pistas desse passado aquático vieram de imagens de satélite e levantamentos geológicos. Essas ferramentas ajudaram os cientistas a juntar as peças do quebra-cabeça, mostrando restos de antigos leitos de rios e lagos sob as areias do deserto. Mas o que é realmente interessante sobre essa descoberta não é apenas a escala do antigo lago, mas o que ele nos revela sobre as mudanças climáticas ao longo dos milênios. Isso sugere um período em que a região experimentou um clima muito mais úmido, sustentando um ecossistema diversificado de plantas e animais. Você pode estar se perguntando como uma transformação tão dramática poderia acontecer. Bem, tudo se resume às mudanças climáticas da Terra e AOS padrões orbitais. Essas mudanças afetam a chuva e a temperatura, transformando paisagens exuberantes em desertos. E como se descobriu, o contrário também. Dinossauro com face de bulldog. No meio das areias ancestrais foi encontrado o fóssil de um dinossauro meio bulldog que habitou as terras exuberantes do Saara há muito tempo. Esse dinossauro, que viveu há milhões de anos, se destacava por sua estrutura facial fora do comum, bem diferente dos perfis típicos de dinossauros AOS quais estamos acostumados. A aparência única e achatada desse dinossauro não é só uma característica aleatória, é uma pista significativa sobre as diversas adaptações e estilos de vida dos dinossauros. Uma particularidade tão marcante sugere que esse dinossauro provavelmente tinha um jeito especial de se alimentar ou sobreviver em seu ambiente, algo diferente dos seus colegas com rostos mais alongados. Essa descoberta nos lembra do passado pré-histórico variado do Saara. Ela desafia o que sabemos sobre a evolução dos dinossauros ao apresentar uma espécie com uma adaptação física que a distingue dos outros dinossauros conhecidos. Isso nos faz reconsiderar as movimentações geológicas daquela época e como diferentes espécies poderiam interagir. Além disso, o dinossauro de rosto de bulldog levanta questões interessantes sobre o ambiente antigo do Saara. Quais foram as condições predominantes que moldaram essas adaptações únicas e seus habitantes? Essa descoberta é uma peça crucial para montar o quebra-cabeça e reconstruir a história climática e ambiental da região durante a era dos dinossauros. Múmia de Rekashepes. No Antigo Egito, onde múmias e pirâmides são bastante comuns, a múmia de Rekashepes chega e traz algo diferente. Ela foi descoberta em um local que não é usual para o descanso dos oficiais de alta patente. Essa múmia trouxe mistérios. Primeiro, o corpo de Rekashepes não estava envolto no sofisticado estilo de embalsamamento que se vê nos faraós. Não é o que se chamaria de luxuoso, como seria esperado para um faraó. É mais simples. Essa diferença de estilo deixou os especialistas coçando a cabeça. Seria uma escolha pessoal ou talvez um sinal de mudança nos tempos e práticas de mumificação? Também foram encontrados objetos e inscrições curiosos ao lado dele. Cada peça parece contar parte de sua história, mas apesar de nosso conhecimento de hieróglifos e das práticas do Antigo Egito, interpretá-los foi difícil. Os artefatos têm um toque único, não se encaixando inteiramente no molde da época, sugerindo uma história de vida talvez mais próspera e complexa. E a localização de seu túmulo é outro aspecto curioso, escondido em um local de sepultamento menos popular. Isso nos faz questionar por que aqui. Seria esse local específico significativo para Rekashepes? Teria o faraó cometido algo que o tornasse indigno dos outros locais? O olho do Saara. O Saara muitas vezes é descrito como um mar sem fim de dunas. No entanto, cientistas revelaram que não é uma terra vasta e vazia como se acreditava inicialmente. Este lugar incrível, como uma janela para outro mundo, é o olho do Saara. Com seu anel quase perfeitamente circular, tem cerca de 32 quilômetros de diâmetro. É tão colossal que os astronautas usam-no como ponto de referência do espaço. Devido ao seu tamanho, muitos pensavam que era algo criado por um OVNI, um visitante do espaço sideral. Mas descobriu-se que o olho do Saara não foi causado por um antigo impacto de meteorito, como alguns pensavam. Na verdade, é uma maravilha natural esculpida ao longo de milhões de anos por processos geológicos. Enquanto os continentes se moviam, rochas fundidas do manto terrestre formaram uma cúpula rochosa circular, cercada por arenito. A erosão deu forma à aparência circular afundada do olho do deserto, com seu centro agora em uma elevação mais baixa que os arredores. Descobrir suas camadas revela não apenas a história do Saara, mas o passado dinâmico da Terra. Em tempos remotos, essa terra árida e estéril era um lugar vibrante, com rios correndo e uma vegetação exuberante. O olho do Saara é a prova viva dessas mudanças dramáticas, desafiando a visão comum do Saara como um deserto uniforme de areia. O olho conta muito sobre o deserto formado pela elevação e erosão das camadas rochosas, mostrando as forças poderosas da natureza que moldaram nosso planeta. Vidro do deserto da Líbia.
Nas vastas terras do deserto líbio, uma parte do imenso Saara, existe uma maravilha natural intrigante e enigmática: o vidro do deserto líbio. Esse vidro, formado naturalmente e espalhado pelas areias, tem sido motivo de curiosidade para cientistas e historiadores há décadas. O vidro do deserto líbio se destaca pela sua tonalidade amarelo-esverdeada e pode ser encontrado em diferentes tamanhos, desde pequenos seixos até pedaços maiores. O que o torna excepcional não é apenas sua aparência, mas o mistério em torno de sua origem. Inicialmente, a formação desse vidro do deserto gerou muitos debates. Algumas teorias sugeriam que ele se originou de atividades vulcânicas antigas, enquanto outras especulavam sobre um impacto de meteorito. O alto teor de sílica no vidro e sua dispersão em vastas áreas do deserto apenas adicionavam mais camadas a esse mistério. Estudos recentes, no entanto, apontaram para uma origem extraterrestre. A teoria mais aceita é que o vidro do deserto líbio se formou há cerca de 26 milhões de anos devido ao calor intenso provocado pelo impacto de um meteorito. Esse impacto teria derretido a areia, transformando-a em camadas de vidro espalhadas pelo deserto. O vidro do deserto líbio, encontrado em joias do Antigo Egito, era altamente valorizado e ainda é utilizado na joalheria moderna, sendo apreciado por colecionadores de meteoritos e gemas. Bom, essa é uma incógnita que foi decifrada. Pedras Nabta. As pedras de Nabta, localizadas no deserto núbio, no sul do Egito, representam uma descoberta arqueológica fascinante e significativa. Essas pedras, parte de um complexo conhecido como Napa, remontam por volta de 6.000 a 6.500 a.C., tornando-as um dos primeiros locais astronômicos conhecidos do mundo. Organizadas em um padrão circular com alinhamentos complexos, acredita-se que as pedras de Nabta tenham sido um calendário pré-histórico, usado por uma antiga comunidade nômade para marcar o solstício de verão e outros eventos celestes. Essa descoberta é notável porque antecede Stonehenge e outros sítios megalíticos semelhantes, oferecendo evidências do entendimento humano inicial da astronomia. A disposição das pedras e a localização do sítio sugerem que os antigos habitantes da região tinham um conhecimento sofisticado das estrelas e seus movimentos, que provavelmente utilizavam para fins agrícolas e rituais. O sítio de Nabta lança luz sobre a engenhosidade e adaptabilidade desses povos antigos, que prosperaram em um ambiente desafiador e desenvolveram práticas sociais e religiosas complexas. Qual dessas descobertas misteriosas mais te intrigou? Se houver alguma que tenhamos perdido, por favor, deixe seu comentário abaixo. Confira também outros vídeos interessantes que estão aparecendo na tela agora. Nos vemos no próximo vídeo.